e acham bonito, e até se emocionam, mas não conseguem ficar nada no coração. Na segunda-feira, está tudo do mesmo jeito, volta-se ao erro, ao pecado, às falhas, a vidinha de sempre, e não mudou nada, porque não basta as belezas ou das cerimônias, ou dos teatros, ou até de se empolgar com tudo o que está escrito. O mais difícil é assumir a cruz, assumir o amor para ressuscitar. E para compreendermos, nem Pedro compreendeu, quanto mais nós. Que dificuldade! A nossa oração maior talvez é receber o corpo e sangue de Jesus na Eucaristia, que hoje se renova essa doação por amor, né, que é prática. Então, que ele recebe o corpo e o sangue de Jesus, torna-se um outro Cristo. Por isso ele se torna um cristão. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, de São Paulo. Ele recebe a Eucaristia, mas não vive ou não busca ao menos viver como cristão, mesmo com os tombos, as caídas do dia a dia, mas eu estou buscando viver como Cristo. Se eu não faço, então a Eucaristia, na verdade, eu estou tomando-a de maneira indigna. São Paulo, novamente, aos Coríntios, quem comunga de maneira indigna o corpo e sangue de Jesus, comunga a própria condenação. Não é Jesus que condena ninguém, é a própria pessoa, porque ele, como que faz aliança, promete, como o povo de Israel, prometeu e foi infiel. Quando nós participamos da Eucaristia e recebemos Jesus, eu prometo, eu estou recebendo Cristo em mim e eu quero ser um outro Cristo, ou ao menos vou tentar de toda forma ser um outro Cristo no mundo em que vivemos aí fora, que nem sempre é fácil. Não vou compreender nem buscar compreender intelectualmente, porque é perder tempo, porque não vai compreender nada. A fé consiste em crer naquilo que não se vê. Se eu vejo, não é fé. Ela consiste em crer naquilo que não se vê. Justamente a ação de Deus em nós não vemos, nós sentimos. Filósofo do século XVIII, Blaise Pascal, diz isso. Deus não é para ser pensado, Deus é para ser sentido e experienciado. Para ter experiência e sentido. Quem vai tentar pensar Deus não vai conseguir. Pode estudar o que quiser, pode pulsar o que quiser, por fora, na ciência, no raio que vai. Ele não vai conseguir nada. Porque ele precisa sentir a presença de Deus. Que nessa quinta-feira santa nós possamos nos abrir à graça de Deus e dizer: Senhor, eu me abro à vossa graça. Não compreendo humanamente nada, porque justamente sou humano demais. Mas quero que o Senhor me ajude a pelo menos viver isso, a sentir e a experienciar. E é difícil, porque compreender Jesus acolhendo Zaqueu, pecador, safado, sem vergonha, Mateus, Judas, que era um bandido, ladrão, roubou, era o tesoureiro da turma lá, né? E meteu a unha nos 12, olha que situação. Ele roubou até Jesus. Porque ele cuidava do saco do dinheiro, ele era tesoureiro, era econômico, meteu a unha até em Jesus. Está assim de gente que mete a unha em Jesus também, talvez não roubando-lhe o dinheiro, mas roubando-lhe o amor que deveria ser dele, né? Fidelidade, a palavra, tantas outras coisas mais, a nossa santidade de vida. Enfim, Jesus acolhe aquela prostituta, Maria Madalena. Como custa para a gente acolher uma pessoa assim, né? É muito difícil. E se você acolher, alguém vai te descer o cacete depois. Tenha certeza disso. Você como casado, se for acolher uma pessoa assim, for tentar ajudar, eu como padre, o bispo como bispo, o papa como papa, se ele acolher uma pessoa assim, amanhã sai na primeira página do jornal. Não que ele estava acolhendo, ele estava procurando outros serviços, né? É assim. Até para fazer caridade, tem que tomar cuidado, né? Infelizmente. Mas como é entender que Jesus fez isso, né? Jesus perdoava a gente que não merecia perdão. Olha que raio, né? Olha como é difícil perdoar. Você acha que é fácil, né? Jesus perdoava um fulano que estava ferrado de uma vez, que não merecia talvez o perdão. Era esse que Jesus perdoava. Como é que vai entender Jesus? Olha que barco que a gente entrou, né? Ser cristão é isso. Por isso é difícil, né? A gente fala de tomar posse da graça, tomar posse da bênção, da cura, da libertação. Nada, é muito gostoso, isso acontece. Mas aí está o detalhe: só acontece se eu vivo essa vida de comunhão com Jesus Cristo. E se eu viver essa vida de comunhão com Ele, buscando ao menos compreender isso,
então sim a graça acontece, a cura acontece, a libertação acontece, o perdão acontece, a santidade acontece. Mas vai acontecer, mas isso não acontece na minha vida. Mas será que eu, você, será que nós estamos vivendo em comunhão real com Jesus? Para viver a comunhão real com Ele? É difícil. Tem que pedir muito a Ele. Por isso que então a fé é uma virtude teologal. É um dom de Deus, que por nós mesmos não iríamos entender jamais. Nem os 12 compreenderam, nem Pedro compreendeu. Mais tarde, quando Jesus se revela a eles, aí eles entendem. E só vão praticar e anunciar depois que Jesus envia o Espírito Santo sobre eles, que é o Pentecostes. Aí que eles ganham a força, a coragem e conseguem anunciar que humanamente não compreenderam, mas pela graça do Espírito Santo conseguiram pôr em prática. Nós possamos agora, nesse tríduo pascal, não buscar simplesmente o intelectual, que é importante, mas a vivência a partir da revelação do Espírito Santo se dá a cada um de nós. Senhor, ajuda-me a não compreender, ajuda-me a contemplar e a viver. Já basta. Até mesmo porque falar de Deus, quando a gente crê, não precisa muita coisa. É como você comer cebola crua, né? Você não precisa falar para ninguém que você comeu cebola. Todo mundo sabe que você comeu a cebola, não é? Ou alho cru. Tem gente que gosta de comer os dentes de alho com azeite, né? Cru, sem fritar. Você não precisa nem falar para o fulano, nem perguntar o que você comeu, né? Ele exala um perfume fantástico, né? E se ele transpirar, então aquilo, carniça que não fica nem pernilongo fica perto, né? Não fica realmente. Precisa perguntar, você comeu, filho? Não precisa, ele comeu alho puro, né? Quem tem fé em Deus e vive essa fé, uma experiência, não pensar, ele não precisa falar nada. A vida dele e as obras dele exalam Jesus. Daí ele se torna um verdadeiro cristão.